sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui. Eu sou Larissa Eloy, CEO do Sindiosp, estou aqui numa grande parceria com a M3BS Talks Unidas. E hoje falaremos de um tema que de verdade é a minha cachaça, que é o que eu me proporciono ser na vida, né? Uma boa líder. E aí a gente teve uma aula há poucos minutos com a Andrea Bisker, que está aqui junto com a gente para falar sobre alquimia da liderança. Esse tema ele é enérgico e mais do que isso, Andrea, você colocou para a gente alguns pilares que acredito que deveria ser muito falado, mas mais do que isso, disseminado para a sociedade. Você falou também de um tema importantíssimo que eu adorei, que eu quero que você comece por ele, que é a saúde social. Vamos entender um pouquinho o que isso significa e mais do que isso, como que a gente pode se melhorar enquanto líder e ser humano, né, Andrea? Conta pra gente um pouquinho Larissa, de você. Muito legal estar aqui, ainda mais aqui estamos em Salvador hoje. Eu vou começar falando um pouco da alquimia, que foi essa tal da alquimia da liderança, alquimia social, que é um termo novo. E por que ele está hoje sendo tão falado, né? Então, quando a gente pensa alquimia os alquimistas eles transformavam cobre em ouro, né? Tinha uma magia por trás. E a gente está vivendo num mundo hoje onde a Organização Mundial da Saúde constatou que a doença do ano passado foi a solidão. Antes, depressão, era obesidade alguns anos atrás. Então, a solidão que acomete jovens, maduros, ela não tem idade, ela veio muito em função das redes sociais para os mais jovens. Então, assim, a gente está hiperconectado, mas extremamente isolado. Então, tem um movimento muito grande de entender como é que a gente provoca mais interações. As pessoas estão pedindo por oportunidade de se reencontrar. Elas desaprenderam a socializar. Então, a alquimia social, ela é um termo de uma necessidade que a gente tem hoje na nossa sociedade de atuarmos como empresas, pessoas físicas, jurídicas, marcas e sermos um alavancador de conexões sociais. Então, a alquimia da liderança, eu peguei carona no alquimia social, que é justo que mágica que a gente precisa fazer para acontecer essa liderança em tempos tão desafiadores. Então, eu vou começar com saúde social, que é essa junção. Esse termo eu ouvi, Larissa, pela primeira vez no SXSW, que é um festival de inovação que acontece, se eu não me engano, 39ª edição, acontece em Austin. O maior festival de inovação do mundo, acontece em março. E normalmente a palestra de abertura é uma palestra que dá o tom do festival. E estava lá uma mulher maravilhosa, autora, acadêmica, Cassie Killam. E ela estava lançando o livro dela, Saúde Social, que foi uma pesquisa e uma junção de várias outras pesquisas. Ela é esse doutorado em Harvard, onde cientificamente ela comprova que a saúde social ela é importantíssima para formar o tripé de uma vida feliz, de uma vida longeva, de uma vida de qualidade, junto com saúde física e saúde mental. Então ela trouxe que a saúde social hoje, ela é o que era a saúde mental alguns anos atrás. Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. E o que é a saúde social? É o olho no olho, é o relacionamento, são as conexões. A gente ouviu, se você tem o Peter Attia, teve um professor de Harvard que falou nesse evento, cientista, todos falando das grandes evoluções, das pesquisas, mas que tem 4 pilares básicos para a gente ter uma vida longeva de qualidade, que é você se alimentar bem, isso a gente já sabe, você dormir bem, isso a gente já sabe também, você se exercitar. E agora tem você se relacionar. Perfeito. Então, várias pesquisas, tem um estudo de Harvard de 80 anos, de 1938, que mostrou pessoas que foram pesquisadas durante os 80 anos, as que tiveram vidas mais felizes, que, Larissa, vamos combinar que felicidade é uma coisa relativa, Bem mas relativa. é possível
cientificamente medir hoje. Então, vidas mais saudáveis, felizes, longevas, são aqueles que tiveram melhores relacionamentos mais saudáveis. Então, é isso, saúde social foi descoberto comprovado cientificamente. Por exemplo, um dado que ela traz no livro, que é uma pesquisa da ANS do Reino Unido, que fumar, a solidão equivale, é tão ruim quanto fumar 15 cigarros por dia. Uau! Tem muitos outros dados nesse livro, como isso. Era uma jovem, super dinâmica, como você confessou, falando, super cheia de energia, e eu acho que ela está revolucionando, porque com isso... Hoje você tem, eu estou engatando aqui, mas hoje você tem a organização, eu não sei como chama a organização de saúde do Reino Unido, eles colocaram como lei no ano passado que os médicos passem a prescrever, além de remédios, sugestões de como a pessoa pode exercitar a sua saúde social. Então ele prescreve você fazer algum esporte coletivo, você participar de uma comunidade, de um clube de leitura, como receita médica para isso. Então virou realmente um grande assunto e eu acredito muito nisso, nesse tema saúde social. Muito bom. Outro tema de destaque que a Andrea frisou na palestra dela foi justamente como que a gente se relaciona e bem relaciona entre tantas gerações, onde as gerações, Andrea, se a gente olhar também para o histórico de como que estava a nossa sociedade, a nossa forma de consumo, a gente via na saúde, puxando um pouco para o nosso sistema, o sistema foi construído para o jovem pagar a conta do adulto, né, do idoso. E as instituições todas se estruturaram assim. Quando a gente olha para o sistema público e privado, eles estão estruturados assim, inclusive as autogestões estão estruturadas, todas as estratégias assim. E aí, de um tempo para cá, principalmente com a vinda da pandemia, né, com a passada da pandemia nas nossas vidas, a gente vê que o perfil do nosso consumidor mudou completamente. A gente vê crianças muito adoecidas mentalmente, surgimento de novas doenças, né, ou mais claras doenças como a TEA, adolescentes cada vez mais, vamos dizer, dentro solitários. Das suas casas, né, dentro dos seus casulos. Caixas, né? Caixas, boa. Adultos tentando equilibrar os pratinhos para que cuide dos seus idosos, como você mesmo frisou na palestra. Dentro das nossas instituições eu passo por isso. Quando eu assumi o Sindiosp há 3 anos atrás, eu tinha todas as gerações no meu quadro de colaboradores. Sim. Desde 17 anos a 80. Uau. Eu tive um colaborador de quase 90 anos pra gente. Exatamente. E é muito gostoso isso, porém traz um enorme desafio. E aí eu vou colocar mais uma pitada nessa minha troca aqui com você, que é a segurança psicológica. Aqui a gente tem um instituto que fala sobre segurança psicológica no Brasil, mas a gente vê ainda muito... esse tema ainda muito a ser trabalhado, né? Na prática. Eu queria que você falasse um pouquinho desse relacionamento saudável e produtivo dentro das instituições com esse desafio, mas e como implementar essa pílula, né? Esse cerejinha do bolo. Perfeito. Que é estabelecer esses momentos de segurança psicológica na cultura. Baita tema, são duas coisas que convergem. Exatamente, Larissa, o que você trouxe, a pirâmide mudou completamente. O último censo do IBGE trouxe isso. Nossa pirâmide era triangular. A idade mediana do brasileiro, se eu não me engano, era 27, hoje é 35 anos. Então a gente tem cada vez mais, Brasil já envelheceu antes de enriquecer, né? Que essa é uma fala que está sendo cada vez mais divulgada. Eu não sei o quanto as pessoas entendem, porque se a gente envelheceu antes de enriquecer, não vai dar aquela conta que você mesmo começou falando, que era a previsão. E a pirâmide hoje do Brasil, ela é uma pirâmide, eu não sou boa de geometria, mas eu não sei se eu falaria que ela é octagonal. Inclusive, eu estava ontem batendo papo com a Denise Loes. É Loes que pronuncia? Eloy, desculpe, com a Denise.
Eu estava ontem conversando com a Denise Eloy e ela me disse que dentro das empresas de autogestão, a pirâmide já reflete dos beneficiários, já reflete a pirâmide que nós vamos ter no Brasil em 2045, que é uma pirâmide com muito mais maduros do que jovens. Então, isso significa a gente ter que rever mesmo, a gente tem que ter uma urgência em pensar na saúde preventiva muito mais do que a corretiva, né? E, então isso é fato, que você trouxe, super interessante. Agora, o que isso traz pra gente? A gente pensava dessa forma porque a gente morria com 50 anos, com 60 anos, com 70 e hoje a gente vai morrer com 100. Então a gente tem muitas gerações que estão vivendo ao mesmo tempo, gerações que pensam diferente e que precisam encontrar um fio condutor para essa conversa. E eu acho que esse é um dos esse é um dos maiores desafios hoje da liderança, porque os valores que uma geração tem são diferentes de outra geração. O valor que o trabalho tem para os boomers, de 60, 80, para a geração X, que é a minha, que tem uns 58, de 40 a 60, é diferente para os meus filhos, que têm 21 e 23. Eles eles trabalham para viver bem, eles não vivem para trabalhar. Então mudou completamente. Então, nesse sentido, como é que a gente pode abraçar esse desafio? Você já falou a palavra mágica, que é segurança psicológica. Eu vou te falar outra mágica, que quem trouxe pela primeira vez foi uma mulher chamada Brené Brown, que é uma psicóloga, e é um termo que virou super utilizado, mas ainda muito difícil, principalmente no Brasil e principalmente para homens. Vulnerabilidade. A partir do momento que eu tenho um ambiente onde eu posso mostrar as minhas fragilidades, eu consigo ter mais empatia com o outro, eu consigo ter mais segurança para dizer o que eu penso, eu tenho mais segurança para testar coisas novas. É um pouquinho aquele modelo mental das startups, sabe? Que você erra, você faz, até que alguma coisa sai certa. Mas em empresas muito estruturadas, em instituições, é mais difícil. As coisas estão muito o status quo está muito definido, né? Você só consegue olhar para ele, repensar, pensar em inovação se você tem um ambiente que te traz uma segurança psicológica. Então vamos lá, vou juntar tudo isso, tá? Eu como líder, se eu eu tenho 58 e eu exponho uma dificuldade que eu tenho de relacionamento, uma dificuldade que eu tive em casa, se eu coloco uma fragilidade minha, quem está na minha frente vai se sentir à vontade para contar também o seu problema, vai se sentir confortável para se expor, se eu tenho um universo que isso é permitido. Então, uma das formas mais interessantes da gente criar essa conexão entre várias gerações ou diferentes, pessoas que querem coisas diferentes, é a gente abrir um espaço para essa conversa, abrir um espaço, investir no nosso autoconhecimento também para entender os nossos limites, mas eu acho que o principal é ter esse universo onde eu posso expor, eu não sou julgado por aquilo que eu exponho, e essa troca é o que permite o que a gente escutou hoje na palestra, que é a mentoria reversa, que é o que o mais jovem tem para ensinar para o mais velho e vice-versa, né? Porque isso que a gente vê no Brasil, e aí já vou para uma outra conversa que eu acho que é algo que a gente tem que ser ativista, como eu sou um ativista da longevidade, a gente viu o doutor Alexandre Kalesch, a gente tem muito preconceito com o idoso. Né? Aliás, velho aqui no Brasil é com 60 anos. Eu não me sinto, eu tenho 58, velho. O que é velho, né? Quando a gente se pergunta. Então, nos países de cultura asiática, no Japão, gente, o velho traz sabedoria. Ele tem um repertório que pode fazer com que a gente tome decisões muito mais acertadas. E aqui no Brasil, a gente ainda tem pouca representatividade na comunicação, até na moda. Agora está começando, né? A ter uma moda quando a mulher tem 50 anos, o corpo dela é diferente.
enfim. Então, eu sinto que esse idadismo, esse etarismo, ageísmo, tem várias formas, vários nomes para dar. Ele também tem que ser revisto urgentemente para a gente poder construir uma cultura onde as gerações mais novas respeitem os mais velhos e os mais velhos também respeitem as gerações mais novas e tudo que a gente tem para aprender com elas. Perfeito. Deixa eu só voltar no tema da segurança e eu queria fazer uma consulta com você. Sim. Aproveitar. Né? Lá no Sindiosp, a gente tinha uma cultura do medo, né, muito grande por causa das reestruturações. E a gente implementou muito esse conceito de segurança psicológica. O que aconteceu? Acontece que é um ponto que eu sempre converso com os líderes amigos, que eles falam, sempre quando a gente implementa esse tema, você tem que ter líderes muito bem preparados e sustentados para receber o rojão. Porque vem problema, né? Vem questionamentos, vem as vulnerabilidades na mesa e nem todos os líderes, e a gente tem um pouco de preconceito com treinamentos e imersões, né? E letramento em autoconhecimento, né? Sempre a gente pensa assim, não, é para abraçar a árvore, na realidade é para abraçar a nossa criança interior, e pouquíssimas pessoas investem nisso, né? Eu vejo que você tem uma sustentação muito bacana na parte de se conhecer, inclusive jogou algumas vulnerabilidades no palco falando sobre menopausa, sobre... Isso é muito bacana, assim, você reconhecer que errou. Ao mesmo tempo, a gente vê uma necessidade de inovar o tempo todo e inovar está ligado a errar, né? A gente só inova quando a gente erra. E aí chega a acertar e aí por isso que quando vem a gente corre riscos, né? Exatamente. E aí eu queria falar, ver se você tem essa percepção. Quando a gente abre o espaço para a segurança emocional, para a segurança psicológica, a gente abre espaço também para crescer como ser humano, mas ao mesmo tempo os desafios de como que a gente enfrenta tantos dificuldades de cada um, né? Não, perfeito. Assim, tem uma pesquisa que eu fiz eu tenho um clube de mulheres líderes, chama Aladas, e a gente fez uma pesquisa... Quer participar? Pode participar. 45 a 65, mas menos e mais. A gente fala que são mulheres que chegaram lá, mas que hoje estão se perguntando, gente, o que é exatamente lá? Porque lá é um lugar que não existe. Legal. Né? E assim, aí a gente pesquisou sobre coragem. Então, assim, temos letramento racial, temos letramento de gênero, temos letramento do que você puder imaginar, até de hoje, saúde social, de inteligência artificial, mas como que a gente pode dar um letramento de coragem? Então, a gente foi pesquisar, perdão, tem poucos materiais sobre isso, tinha algumas matérias de Harvard, de Stanford, a gente foi atrás. Tudo ligado muito à segurança psicológica e é uma escada, mas é uma escada que não é uma escada que é uma escada que você vai e volta. Primeira delas, autoconhecimento. Então autorreconhecimento, é olhar para si mesma, entender quais são as tuas fragilidades, quais são as suas forças. Essa é a primeira para você. E por que eu estou trazendo coragem? Porque coragem é o que a gente mais precisa hoje. Então, como líder, para tomar as decisões que eu preciso tomar, para poder mostrar a minha vulnerabilidade, para fazer escolhas, que algumas vezes a escolha você tem uma posição que às vezes não é a posição, você falar não. Gente, como é difícil falar não, eu demorei 58 anos e eu ainda dou uma vacilada. Ou falar o sim com inteireza, falando baianês, né? Com presença. Então, assim, o autoconhecimento é a primeira, eu vou tentar lembrar, são 5 degraus. Depois a gente tem a gente lembrar disso. Então, eu comentei das microcoragens. Então, eu me autoconheço, eu entendo a fragilidade. Porque, assim, eu vivo uma situação... não preciso ir longe. Eu olho o Instagram... Eu saio do Instagram com uma sensação esquisita. É porque eu tive, uma inveja, eu reconheço uma fraqueza. A gente
precisa entender. Eu brinquei no palco, né, que além do yoga, Brintelix, Lexapro, tem também tem também olhar para dentro, tem também a terapia. Então, para você poder desenvolver essa força de mostrar a tua vulnerabilidade, você precisa se autoconhecer, entender teus limites. Depois, é você lembrar das suas conquistas. Cada conquista que a Larissa consegue, um não que a Larissa conseguiu dizer, um sim que ela disse para alguma coisa que ela não diria antes, porque ela teve coragem de ir atrás. Então são pequenos degraus que a gente vai construindo para se fortalecer a ponto de ser esse líder que com coragem mostra a sua vulnerabilidade. A gente tem um outro, que aí é divulgar. Então você contar. E aí a gente chega, eu vou abrir uma janela aqui, tá? Gente, olha que metida a Larissa, ficar contando dela. Não, você tem que falar das coisas que você conquistou, porque o Insta, ele serve para isso, então tem que contar que a Larissa foi CEO super jovem, o trabalho que ela faz. Então tem vários degraus e às vezes você tá ali divulgando o teu trabalho incrível e você volta um degrau, porque tem algo que te trouxe uma sensibilidade que pelo menos você está com ferramentas para entender que teve alguma sensação esquisita, vamos olhar para ela? E aí você se fortalece de novo, você se recompensa, você se relaciona até... Depois eu vou ver as 5 escadas certinhos para passar, para a gente divulgar aqui para os ouvintes. Mas a final é você contar para o mundo. Muito bom. Sem medo de ser feliz, sem medo de parecer arrogante. A gente viu hoje o professor Alexandre Kalash, o doutor, que todo mundo falou, gente, que humildade. Esse cara é um papa, né? E ele fala com uma certeza, mas você sente a humildade. E é isso. Então é desenvolver esse equilíbrio, e o líder, ele só vai conseguir se mostrar vulnerável quando ele tiver uma autoconfiança, né? Porque quando eu não tem problema mostrar a nossa vulnerabilidade, porque, gente, todo mundo é inseguro. Todo mundo tem dúvidas. E eu me lembro quando eu vi isso pela primeira vez, de novo nos palcos do SX, era a Judy Foster, foram 2 ocasiões, Judy Foster no palco, ganhadora de Oscar, e ela disse no palco que às vezes ela acordava de manhã e falava, gente, só o que eu sei fazer é atuar. Oi? E a outra era a Gwyneth Paltrow, maravilhosa, vencedora de Oscar, e ela tem o Goop, que é sobre bem-estar, e ela conta que quando a empresa já faturava 300 milhões de dólares, e ela conta que quando ela estava em reuniões com as pessoas, ela pegava o celular, a Larissa fala algum termo que eu não entendi, eu vou lá e busco o que é para não fazer feio. Ela falou, gente, eu sou chefa de todo mundo. Pessoal, eu não sei o que é isso mesmo que você está me contando. Então eram dois mulherões contando no palco que elas também se sentem impostoras, né? A tal da síndrome da impostora. Mostrando sua vulnerabilidade. Quando eu mostro, ela relaxou. Ela não precisou mais ficar procurando. Ela falava, gente, eu não sei o que é isso. Então, é um exercício, é um letramento. Todos os dias a gente olhar, a gente praticar, falar o não, a gente fazer essa mentoria reversa, conversar, essa conquista que a gente tem, e eu acho que a palavra-chave é coragem. E uma última coisa só, a gente não nasce corajosa, a gente se torna corajosa. Mas eu acho que as crianças são mais corajosas do que a gente vai desaprendendo a ter coragem, né? Falou tudo. Por causa das porradas da vida. Ou dos pais, que às vezes são extremamente protetores. Perfeito. Sabe uma coisa para dividir com você que eu ouvi de não vou lembrar o nome dele? Ele disse que a gente tem super protegido nossas crianças na vida real e subprotegido na vida online, na vida digital. Verdade. Nossa, que incrível. Baita desafio para os pais. Excelente. Só pra gente prestar. Esse é um outro podcast. Falamos juntas. E a gente precisa finalizar, mas dizer para você que sim, eu amei o seu encerramento da palestra falando sobre a qualidade das relações. E isso eu até gravei o final e mandei para minha equipe dizendo o seguinte: olha lá, vamos cuidar um dos outros. Uma das frases que eu mais repito para minha equipe é: olhem para os lados. Né? Olhem para os lados e olhem as pessoas, vejam como elas estão.
mesas mais longas, né? Achei incrível aquela... a gente precisa de mesas mais longas e menos paredes mais altas. Sensacional. Foi um grande prazer, você foi o meu presente da Unidas, eu diria Larissa, isso. que lindo. Realmente, assim, te escutar me dá uma sensação de que eu tô no caminho certo. E eu quero estar, como minha mãe falou, a Denise Eloy, gente, ela quer ser sua amiga, eu também quero ser sua amiga. Eu quero a gente fazer mora parte pertinho, hein? E vamos marcar esse vinho pra gente papear um pouco mais. Vamos. Sem câmeras, mas vocês estão sempre convidados a acompanhar a Andrea. Ela faz um trabalho incrível e vamos juntos aqui na Unidas, mas juntos também na vida. Obrigada, Andrea. Obrigada, Larissa.